muito boa tarde. Agora 12:04. Eu sou Aníbal Gonçalves, este é o nosso encontro marcado aqui pela 98 FM, a número 1 de Teoflotone. E conforme antecipamos, hoje o nosso principal foco aqui é a crise energética neste país, a crise de energia elétrica e as eventuais soluções à vista. Eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro Jomar Brito. Ele é proprietário da empresa teoflotonense, que muito nos orgulha, Celtec, Soluções Elétricas e Tecnológicas. Jomar, me permita chamá-lo assim, lembrando aos ouvintes que vocês podem acessar o nosso site, visualizar o encontro marcado ao vivo pela 98 FM, a número 1 de Teoflotone, é o www.radio98to.com.br. E você também pode participar, ligue para o 3522-1198. Lembrando que o nosso foco é a crise de energia elétrica. Jomar, você como engenheiro ligado à área de energia, no caso energia solar, daqui a pouco a gente vai pontuar essa questão. Mas como é que você avalia hoje esse quase racionamento de energia elétrica, esse apagão e os vários apagões pequenos, inclusive aqui em Teoflotone? Como é que você está vendo todo esse contexto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a Aníbal pela oportunidade de estarmos esclarecendo ao público e ouvintes da Rádio 98 esse problema que é nacional. Nós estamos aí com a grave crise na região sudeste e centro-oeste do país, que é responsável pela geração de 70% da energia elétrica no nosso país, no Brasil. Aníbal, o apagão aconteceu em 10 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E aconteceu porque o consumo naquele momento foi maior do que o que a energia disposta no mercado estava suportando ofertar. E é o que aconteceu. Consumo de mais, energia de menos. Consumo de mais, energia de menos, estava um calor absurdo. Tem mais o aumento do uso de ar-condicionados e todos os outros recursos de eletricidade para compensar esse aumento de temperatura e, consequentemente, a energia no país não foi suficiente para atender essa demanda. Isso, Aníbal, é algo de se preocupar mesmo. Desde 2001, quando nós tivemos a crise do apagão, onde o país viveu um problema seríssimo em perda na economia, inclusive, nós estamos tendo problema com a geração de energia elétrica através das fontes hidráulicas, que era, na ocasião, a nossa principal fonte de recursos energéticos. Hoje, 22% da fonte energética do país vem dessas termoelétricas, que são usinas poluidoras, que utilizam carvão. E caríssimas. E mais caras. Daqui a pouco a gente fala na conta de energia elétrica, na conta de luz, que neste mês de fevereiro, você que nos ouve agora, vai pagar pelo segundo mês consecutivo, ela virá mais alta. É verdade. O que está acontecendo, então, que esse racionamento que está em vias de acontecer, politicamente informado pelos nossos ministros, talvez até pela presidente da República. Já admitido pelo ministro de Minas e Energias, Eduardo Braga. Eduardo Braga, que é possível a partir do momento que os reservatórios entrem no nível crítico, que seria 10% do volume. E nós estamos com 3 grandes reservatórios de Minas Gerais, Furnas principalmente, que é o mais conhecido e maior. Nós estamos com um volume muito próximo a 10%. Então, ou seja, a água destina-se ao humano e à geração de energia elétrica. No momento de fazer a opção, faça a opção pelo ser humano. É o que deveria ter sido feito. Ultimamente teve uma briga entre Rio de Janeiro e São Paulo para ver se usava a água para o consumo, para a geração de energia, e enquanto brigavam a água já tinha acabado, né? E está acontecendo assim. Eu te trouxe uma série de dados que eu fiz uma matéria agora na sexta-feira. Hoje, por incrível que pareça, os resultados já são outros.
O nível dos reservatórios Você colocou no seu texto de sexta-feira um nível, hoje já está trazendo um nível mais abaixo. Já é outro. Então, nós estamos vivendo um negócio seríssimo que depende única e exclusivamente de nós, usuários. Exige de nós uma consciência ecológica e preservar os recursos naturais. Salvo o contrário, nós vamos sofrer novamente o problema de apagão. O governo vai limitar o uso da energia elétrica e nós vamos deixar de ter o conforto dentro de casa e usar a energia para que ela nos traga o mínimo de conforto e uma economia viável para o país. Jomar, há uma situação, trazendo aqui para o andar de baixo, aqui para Teoflotone, hoje inclusive um advogado me dizia, em tom de aborrecimento, que apesar de toda essa crise no Brasil, Teoflotone ainda está numa situação mais confortável devido à barragem da Copasa, mas em bairros como Marajoara, Castro Pires, ainda hoje, nesta segunda-feira, pessoas lavando, não a calçada, lavando a rua com água tratada da Copasa. Você, como engenheiro ligado ao setor de como é que você avalia esse comportamento de algumas dessas pessoas? Ali, primeiro eu quero ressaltar a barragem. Nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer todo dia que ela está lá, pronto, com o seu reservatório em 70%, as últimas informações que eu tive, não oficiais. Isso não significa que nós, seres humanos, devemos abusar desse volume de água disponível. Nós não podemos desperdiçar essa água em hipótese nenhuma, porque com o calor intenso, ele, além de ser feito um desperdício natural por conta de uma cultura do brasileiro, em lavar calçada mesmo com grande volume de água, lavar a garagem da casa, fazer um desperdício do volume, existe o processo evaporativo dessa água com a incidência do sol. Nós estamos falando de sol a 35 graus, 38 graus. A previsão é 38 graus aqui em Teoflotone. Então esse volume de água, ele evapora com essa temperatura. Então diminui por conta, o volume de água diminui por conta disso também. Como eu disse, a questão cultural do nosso país é fazer o uso dos recursos, imaginando que esse recurso nunca irá acabar. A água está acabando, as florestas estão acabando, e nós não estamos sabendo o que fazer, porque nunca foi pensado de forma planejada como trabalhar sem os recursos naturais, sem o recurso hídrico e sem o recurso das florestas que formam os conhecidos corredores, os rios voadores, com o desmatamento ontem nós vimos isso no Fantástico, com o desmatamento da Amazônia, os rios corredores que fariam que houvesse uma circulação e não atravessariam para o Pacífico por conta das cordilheiras dos Andes, ficariam na região sudeste e provocariam as chuvas. Você já viu um mês de janeiro, dezembro sem chuvas, igual nós vivemos? Não existe. Horrível. Helder Sena, deixa eu questionar o Helder Sena aqui. A sua opinião, Helder Sena, a respeito desse fato, dessas ocorrências de pessoas aqui em Teoflotone, essa segunda-feira, lavando a rua com água tratada da Copasa. A pergunta é, Helder Sena, a prefeitura não deveria ter uma legislação que ia, por consequência, uma fiscalização também para, pelo menos, notificar, punir essas pessoas, inibir essa ocorrência? Boa tarde. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, o nosso querido entrevistado. Participante, na verdade, do nosso bate-papo aqui, Jomar Celtec. Na verdade, primeiro tem que saber a base legal, se teria uma base legal para poder fazer isso, né? Teria que ter uma legislação. Teria que ter uma legislação. Não sei se o município poderia fazer uma legislação desse nível, se seria constitucional ou não. No Rio de Janeiro, se jogar papel na rua, Gilmar, multa. É multa. Então, naturalmente, jogar água tratada na rua... A gente sabe que a falta de energia está diretamente ligada à falta d'água, como o Gilmar já disse aí. E isso o brasileiro nunca respeitou. Nunca, é histórico, isso é cultural. O brasileiro nunca respeitou a água que o Brasil tem. Sempre se pensou que era um bem inesgotável. Esse tipo de legislação, eu concordo que tem que ter. Porque aqui na Rádio 98 a gente tem recebido telefonemas e telefonemas diariamente de pessoas reclamando que seu vizinho está abusando, está lavando calçada, está lavando o carro, está deixando a torneira ligada, direta, e vão reclamar e ele só responde assim: a água é minha, eu pago por ela e que se dane o resto, né? Essa consciência
Eu acho que primeiro ou falta dela, né? Ou falta dessa consciência, falta dessa educação. Lógico que tem que ter campanhas e campanhas para tentar mudar essa consciência. Se essa consciência não mudar, e se essas campanhas não derem certo, que crie legislações para que possam. Eu acho que a pessoa só vai sentir quando mexe no bolso. Isso. Normalmente no Brasil é assim. Só sente quando mexe no bolso. Se mexeu no bolso, aí talvez mude o pensamento. Então, Éder, o que você está falando é um trabalho de conscientização que tem que ser feito. Que isso parta das escolas, das universidades, da Câmara Legislativa, do Poder Executivo, para que efetivamente nós possamos tomar uma providência mais rigorosa, rígida. Nós que eu falo a população, aqueles que estão indignados com o consumo exacerbado, sem cuidado, de um bem natural. Porque se não houver essa conscientização mesmo, de forma palestras, panfletos, falarmos na rádio, o que nós estamos fazendo aqui agora, para nós cuidarmos desse bem natural, nós vamos passar por um problema maior do que o que nós estamos vivendo. Porque por enquanto tem água. Para nós aqui, para nós, Teoflotone. No norte de Minas não tem, então Bacuri não está faltando na zona rural. Aqui em Teoflotone, na própria zona rural, Volta Bala, por exemplo, tem um córrego, o nome é até sugêneres, é um nome, córrego do Carrapato. O córrego do Carrapato secou. Quer dizer, me dizia o senhor Lauro Barbosa. Morreram, né? Até os carrapatos, né, senhor Lauro Barbosa, aí da minha série Barbosa. Morreram os carrapatos. Morreram os carrapatos. Bom, quando a gente fala em mexer no bolso, eu quero questionar aqui o Jomar Brito, que é engenheiro, empresário. Só uma coisa. Fique à vontade. Antes de você questionar o Jomar Brito, só que eu acho que esse tipo de campanha, ele tem que partir de cima. Sim. Tem que ver. Agora que a gente está começando a ver os governos a nível federal, estadual, até mesmo a nível municipal, começando a fazer campanha de conscientização. Mas o que é triste disso tudo é que agora que eles descobriram o problema da água. Como eu já disse, é um problema histórico. Porque agora que atingiu a região sudeste, que é o coração do Brasil, que eles atentaram para isso. Porque o problema da água, ele não é de hoje, por exemplo, no Nordeste. Isso. É histórico. Sim. Agora que atingiu a gente aqui do Sudeste, que é o coração do Brasil, eles vão alertar pra coisa? Então vão ter que tomar aula no Nordeste pra saber como é que viver sem água. Porque lá eles são catedráticos disso, né? Como viver sem água. Sim. E água de má qualidade. De má qualidade. Jomar, falando, inclusive eu quero pedir a você, que está nos ouvindo agora, através do encontro marcado ao vivo aqui pela 98 FM, a número 1 de Teoflotone, você pode ligar 3522-1198, opinar, sugerir, criticar, inclusive dizer, nesse momento tem o meu vizinho aqui, hoje cedo pela manhã, ou agora, ele está lavando o carro com água tratada, enfim, porque a gente vai desmistificando, a gente vai trazendo luz, colocando luz, trazendo isso à tona. Jomar, quando falamos aqui em mexer no bolso, o ministro Eduardo Braga, que ele é, entre aspas, parece que é iluminado, está querendo depender de Deus, dizendo que Deus é brasileiro, vai trazer chuva, o ministro de Minas e Energia. Ele disse que lá no norte do país, ao invés de uma hidrelétrica, que ele já pensou em colocar, se fôssemos, por exemplo, na lâmina d'água, naquela região extensa, ensolarada, a energia solar, os painéis solares, vamos dizer assim, no popular. Você que tem uma empresa que é pioneira no uso dessa energia aqui em nossa região, o que você avalia? Porque a matriz brasileira, ela está voltada, a matriz energética, para o uso de energia de hidrelétricas. O Brasil, tão ensolarado que é, não deveria apostar numa matriz de energia solar? 65% hoje da matriz energética é hidráulica, 22% termoelétricas. Isso vem tido um aumento vertiginoso desde 2001, o uso dessa energia poluente. Nuclear, na Angra 1, Angra 2, Angra 3 em atraso de 4 anos e previsão de conclusão em 2018, que é um absurdo o nosso planejamento quando se trata de geração e transmissão de energia elétrica. Dinheiro público que vai pro ralo. Eu acho que se preocuparam mais em fazer política do que fazer as obras para que as coisas acontecessem. Esse é um assunto que nós ficaríamos aqui ad eterno e não conseguiríamos entender o motivo real dele. E o que tem feito agora, houve um leilão no ano passado para a geração de energia tanto solar quanto energia eólica, que já tem sido implantado na região norte do país, onde há maior incidência... Eólica é aquela a parte de ventos. Isso. Eólica, maior incidência de ventos
na Bahia, no Rio Grande do Norte, e a energia solar. Veja bem, Aníbal, nós temos uma dificuldade com relação à energia solar, que ela depende de dois componentes. Um é o painel solar fotovoltaico, à base de silício enriquecido. O Brasil é riquíssimo. Aquela placa, né? Isso, aquela placa, aquele painel. O Brasil é riquíssimo em silício e o Brasil não tem fábrica de painel solar. A gente exporta a matéria-prima e compra o produto pronto. E o inversor, que é um produto eletrônico que converte energia que o painel fotovoltaico promove, que é energia em corrente contínua, em corrente alternada, que é essa das tomadas das nossas casas. O que nós temos? Se fôssemos fazer uma usina solar, por exemplo, não teríamos os problemas que temos tido com as usinas hidrelétricas. Por exemplo, discussões com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, com gás metano emitido por aquelas florestas que são destruídas ali, inundadas com a água, desapropriamento de terras ali. Então, isso não seria dessa forma. Porque a região hoje do nosso país, que tem maior incidência solar, o valor da terra é muito baixo. Geraria grande número de emprego, faria com que usasse aquela região de forma produtiva. E a manutenção de uma usina solar, ela é feita por no máximo 3 pessoas, um cachorro para cuidar e um cabrito para comer a grama, para que aquilo não faça sombra sobre as placas. Aníbal, é medíocre o custo de manutenção e de implantação de um sistema desse, e nós ainda não abrimos os olhos. O governo não abriu ainda os olhos. Mas certamente os governos, e não me refiro especificamente a este ou aquele, mas abriram as suas burras, abriram os seus bolsos para as propinas e etc, etc. 12:21, antes de irmos a um breve intervalo, eu quero aqui continuar fazendo o meu papel, alertando você que é empresário, comerciante, lojista, que tenha 2 colaboradores, 1 ou 100 funcionários, não importa, a sua empresa tem que estar em dia com as normas do Ministério do Trabalho. Se não estiver, sem terrorismo, fatalmente você poderá vir a ser notificado, notificada, autuado, autuada. Então, ligue hoje mesmo para a empresa Consegue Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É uma empresa teoflotonense, está além fronteiras do estado de Minas Gerais pela sua qualificação, tem uma equipe muito atenciosa, igualmente qualificada, e a Consegue oferece tudo para que a sua empresa fique em dia com as normas do Ministério do Trabalho. Então ligue hoje mesmo, 3522-3344, 3522-3344, ou você pode ligar para o 3536-4151, 3536-4151, Consegue Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que aliás aqui em Teoflotone é a única que acompanha toda a documentação da sua empresa até o Ministério do Trabalho para sua segurança, evidentemente. Ligue e peça a visita de um consultor da Consegue e fique tranquilo, tranquila. 12:22, continue conosco, voltamos em instantes falando sobre a crise energética neste país. Programa Encontro Marcado, entrevistas que informam e formam opinião. Agora 12:26, sugerir a vocês, se você precisar de adquirir medicamentos de qualidade, com preços acessíveis ao nosso bolso, ao seu bolso, ao meu, ao do Jomar, você não precisa ser engenheiro. Farmácia Indiana, não se trata de uma promoção da Indiana. A Indiana tem medicamentos de qualidade com preços muito, muito acessíveis. Lembrar você do Telefarmácia Indiana, é o 3522-1666, 3522-1666. Hoje de plantão nós temos aí a nossa Indiana da Avenida Francisco Sá. Aí no São Jacinto a nossa Indiana fica aberta até às 11 da noite. E temos também a nossa Indiana 24 horas, pertinho da feira coberta do bairro Bela Vista. O nosso entrevistado de hoje é um engenheiro, proprietário da empresa Celtec, Soluções Elétricas e Tecnológicas, sobretudo a área de energia solar, Jomar Brito. E o nosso principal foco, de novo, nesse formato aqui do Encontro Marcado, com a participação de comentaristas, do próprio entrevistado, evidentemente,
é a crise de energia nesse país. Não a crise apenas de energia elétrica, porque nós estamos focando nas eventuais soluções. Não é apenas criticar por criticar. Jomar, o que nós temos avançado? Eu quero me referir aqui, por exemplo, o Brasil, eu não me refiro ao governo petista, através do presidente Lula, ex-presidente Lula, ou da presidenta Dilma, mas o próprio Fernando Henrique Cardoso, o tucano, FHC, que os petistas gostam tanto de criticar e que agora estão bebendo a água do mesmo coxo. O apagão foi lá no Fernando Henrique Cardoso 2001. Mas o que me chama a atenção é que, por exemplo, ao invés de querermos uma matriz viária baseada na ferrovia, inundamos as nossas rodovias, são caríssimas, fontes de roubalheiras, inundamos com milhares, se não milhões de carros nesse país. A matriz energética, nós optamos por hidrelétrica. Quando temos aí um país ensolarado, poderíamos ter a energia solar e até a energia eólica, que é movida a ventos. No caso da Ceutec, que trabalha sem nenhum comercial, nenhum confete, como é que você que vive nessa área, a energia solar, nós temos campo para poder implantá-la aqui na nossa região, bastante ensolarada, o custo dela não é proibitivo? Não, eu queria salientar que tem dois tipos de energia solar. Sim. Uma energia solar térmica, que é o aquecedor solar para a água, que conhece, muitos têm em suas casas. No meu tempo, lá em Coroaceiro, tinha. Pois é. Então, aquecedor solar para a água, hoje ele já promove uma economia. Não, mito, peraí, deixa eu. Eldecena, me socorra aqui. A gente tinha uma serpentina. O fogão a lenha. Fogão a lenha. O que você está falando é com a mesma chapa lá em cima, o painel solar, para esquentar a água. Não seria mesmo painel, seria uma placa coletora. Sim. Que funciona de forma mais eficiente. E um reservatório térmico, como eu costumo dizer, que é como se fosse uma garrafa térmica. Sim. Que armazena o calor da água que vem da placa, e aquilo numa forma de serpentina, a água quente fica cada vez mais quente circulando ali. Isso promove uma economia de até 40% na residência, ou no hotel, ou em qualquer lugar onde vá precisar de água quente, porque elimina o uso do chuveiro elétrico, que é o vilão das residências com grande consumo. Então, essa é uma energia solar térmica. É possível. A cultura do povo de Minas Gerais é muito avançada com relação à aplicação desse sistema, e nós temos feito isso de forma muito agressiva. Eu acho muito legal, porque novas construções já estão sendo feitas preocupadas na implantação do sistema de aquecimento solar. Isso é fato, é real, e está desmistificado que é só para rico, que quem não tem muito recurso não tem condição de fazer. Mentira, todo mundo hoje tem condição de ter. Isso nós da Ceutec temos vivido isso, a instalação em vários empreendimentos, dos mais diversos que sejam. Outra coisa é a solar fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica através da luz do sol. Pronto. Nós somos ricos. O Brasil é rico em energia solar porque é um país tropical, é um país muito ensolarado, um país grande. E em Minas Gerais, principalmente, usa e abusa desse recurso natural e desperdiça, porque nós não estamos usando de forma que ganhemos com o sol. Então, aquele que hoje tem uma energia solar térmica em sua casa com aquecedor solar, ele já economiza até 40% de energia da conta de luz. E aquele que tem em sua casa a usina solar, ele pode economizar até zerar a conta, pagando apenas a taxa de iluminação e a disponibilidade de energia do padrão da CEMIG. Então veja bem, Aníbal, é possível? É. Hoje, Teoflotone já tem 10 usinas. Quando você fala usina, me dá um que entender, Eldecena, de algo sofisticado, algo caro. Você não teria uma outra palavra na linguagem popular para trocar esses miúdos? Como é que seria? A gente chama de usina geradora de energia elétrica. A pessoa tem uma usina porque
ali realmente gera energia. O conceito de gerar energia. Ah, sei. Entendeu? Esse é o conceito que vai ser aplicado. Então, vamos trocar isso numa linguagem leiga, como nós somos, eu e os nossos ouvintes, a grande maioria. Mas, então, como é que é gerada essa energia? A energia é gerada pelo conceito fotovoltaico. Foto é iluminação, a luz através da Solar. Na claridade do Sol, há uma reação com os fótons do Sol com a placa de silício, que é o componente que compõe Bate naquela placa espelhada em cima da residência. Isso, os fótons do Sol fazem uma reação com o silício, que é a composição da placa solar fotovoltaica. Aquilo ali transforma a energia do Sol de corrente contínua, a energia do Sol transforma em energia elétrica e passa por um inversor que converte a energia de corrente contínua em corrente alternada, que é o que está nas tomadas das nossas casas. Agora, o que é legal? João, aí dá para ligar o ar-condicionado? Dá para ligar o chuveiro? Dá para ligar uma máquina de solda? Dá para ligar tudo. Você tem em sua casa a sua própria geração de energia. E veja bem, aí temos essa geração dada pelo Sol, e a partir daí, como é que fica, por exemplo, e se sobrar energia? Ótimo. Essa questão ela é muito interessante. Só é permitido fazer isso desde 2012, através da resolução 482 da ANEEL, onde você pode injetar energia na rede da concessionária. Então, toda energia que você gera, a energia excedente, ela é injetada na rede da concessionária. Da CEMIG, no caso. Isso, da CEMIG, para que você use de noite. Então, você gera de dia e usa energia de noite. Caso haja excesso na produção de energia sua, caso haja crédito, você pode usar esse crédito por até 3 anos em qualquer unidade consumidora que esteja em seu nome dentro do estado de Minas Gerais. Então, se você tem em sua casa instalado energia solar fotovoltaica, gerou mais do que consumiu e quer usar em seu apartamento onde estuda seu filho lá em Belo Horizonte, ok, você pode usar. Ou na fazenda, num sítio no interior da cidade ou em outra cidade de Minas, perfeitamente pode usar. Tipo assim, no popular, eu produzi tanto de energia aqui, através da energia do Sol, agora gastei X e agora a CEMIG vai ter que me devolver, vai permitir que eu use lá na fazenda ou onde estiver no meu nome. Que fique claro, nenhuma concessionária no Brasil, em se tratando da CEMIG aqui, que é o caso específico nosso, não faz a compra de energia, não te paga em dinheiro, te dá em crédito. Então, em energia. E te dá em energia. Por isso que existe a necessidade de que se faça um projeto adequado com a necessidade do cliente, para que não haja desperdício e, consequentemente, não haja um valor maior do que é devido na geração dessa energia e na promoção dessa usina, digamos assim, que é na montagem desse sistema. Jomar, deixe um telefone, por gentileza, para eventual contato e mais informações que as pessoas queiram saber sobre energia solar fotovoltaica, para a gente não extrapolar o nosso tempo. Hoje pela manhã eu recebi telefone do governador Valadares, Montes Claros, tirando dúvidas nesse sentido. E eu vou deixar um lá. Muitas vezes, se eu não atender, eu retorno assim que puder. O celular, o número é 33, o DDD, 8809 9372. 9372. E o telefone da Celtec é 33 3521 1353. 3521-1353. Exatamente. Jomar Brito, muito obrigado pela gentileza desses importantes esclarecimentos, inclusive no que diz respeito aí à crise energética e essas eventuais soluções aí com a energia solar. Eu agradeço, amigo Helder, pela participação aqui, e todos os ouvintes da Rádio 98, e nos colocamos na Celtec à disposição no esclarecimento de possíveis dúvidas. Se preciso for, ir até uma escola, fazer uma palestra, divulgar, apresentar ao público essas condições que nós cidadãos temos que ter para que mudemos a cultura e consigamos fazer o uso inteligente do recurso natural para que não nos falte em hipótese nenhuma, que já está nos faltando. Tá bem? Obrigado, um abraço.
Meio-dia 37, quero lembrar você que o nosso encontro marcado ao vivo aqui pela 98 FM, a número 1 de Teoflotone, tem um novo formato, com o entrevistado, comentaristas. Você pode sugerir, ligar para cá 3522-1198, criticar, sugerir, inclusive sugerir temas para o programa. Nós retornaremos amanhã ao meio-dia. Você uma ótima tarde, muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Programa Encontro Marcado. Entrevistas que informam e formam opinião.